quer ver. Muito bom dia e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje temos um programa na primeira pessoa. Vamos saber com os nossos convidados como se tornaram Bahá'ís. Aceitar uma religião, e neste caso uma religião um pouco desconhecida, digamos, é sempre uma experiência muito pessoal, que pode ser algo mais racional ou algo mais místico. Vamos conversar com eles e perceber como é que foi com cada um de vocês. Temos connosco o Bruno Silvestre. Bom dia. Bom dia. A Ivone Correia e o Marco Oliveira. São 3 membros da Comunidade Bahá'í de Portugal. Bruno, vou começar por ti. Sim. Como é que tu conheceste a religião Bahá'í? Bom, eu sou Bahá'í já em 3ª geração. Por isso, não direi que foi por herança, porque foi uma opção minha. Aos 15 anos tive que optar que religião deveria seguir. Então, eu escolhi a religião Bahá'í. Portanto, em 3ª geração, os teus avós, ou pelo menos um dos teus Exato, avós... um dos meus avós. E um dos teus pais. Pais e, claro, obviamente eu faço a terceira. Uhum. Já vamos saber melhor como é que isso decorreu. Ivone, no seu caso, sei que foi um bocadinho diferente daqui do Bruno. Diferente. No meu caso, foi para aí num dia de 1998, eu estava a ver a televisão e comecei a mudar canais. E cheguei à 2 e vi os princípios Bahá'ís que estavam lá escritos. Eu fiquei... Eu estava sozinha e mesmo assim falei de alto. Assim, ei, mas estes são os meus princípios. Onde é que isto para? Fixei, coisa que nunca faço, fixei o nome, fixei a morada, o telefone e depois fui ao centro. E realmente aquilo era mesmo aquilo que eu procurava. Foi à procura. Fui à procura. Vi um programa como este que... Foi o fim do programa. Que já nem sei, era o João Moutinho, para aí. O fim do programa tinha lá os princípios baixos, que são extraordinários. Não é? E eu fiquei maravilhado. Aquilo era os meus princípios. Andava à procura. Andava mesmo. Contactou o Centro Bahá'í. Contactei o Centro Bahá'í, fui lá. E já vamos saber o resto. 2 semanas depois, era Bahá'í. Já vamos saber o resto. Marco, no teu caso, como é que conheceste a religião Bahá'í? Foi por acaso. Foi em abril de 1984. Eu morava aqui em Lisboa, no bairro dos Olivais, e numa barbearia, um belo dia, tal abril de 1984, percebo que o barbeiro está a falar de uma religião com outro cliente. E eu achei a conversa interessante, achei a maneira como ele falava de religião era diferente, era original, e interessei-me pelo assunto, e entrei na conversa, e percebi que estavam a falar da fé Bahá'í. E começou aí um período de investigação, comecei a questionar uma série de coisas, a tentar perceber alguns ensinamentos, a perceber o valor de alguns princípios, frequentei algumas reuniões, li muitos livros, e passado 5 meses, em setembro desse mesmo ano, eu aceitei a fé Bahá'í. Tornaste Bahá'í. Portanto, nos barbeiros, não é só futebol e política que se fala, também se fala de ali religião. Com uma grande diferença, e aliás houve muitos jovens na altura que conheceram a fé Bahá'í naquele local. Aliás, penso que a pessoa, o António Nobre, daqui de Lisboa, estará a assistir o programa e aproveito para lhe enviar um grande abraço. Muitos outros jovens aqui dos Olivais e eu também conheceram a fé Bahá'í e aceitaram a fé Bahá'í através dele. Muito bem. Bruno, voltamos outra vez a ti. No teu caso, não havia uma antiga experiência religiosa. Muitas vezes, estamos em Portugal, um país maioritariamente católico, portanto, muitas pessoas já nascem católicos. Exato. No teu caso, isto não aconteceu? Bom, no meu caso... Ou aconteceu? Aconteceu porque a família do meu pai era Bahá'í, do lado da minha mãe já eram católicos. Ou seja, tive também uma experiência católica e como é normal em Portugal, não é? Os países latinos, e obviamente cheguei a uma altura em dúvida também, mas
o bom da minha família, neste caso, e na fé Bahá'í também, é que foi-nos dada a oportunidade da descoberta, de estudar um bocadinho sobre a religião, sobre... Investigar. mais a nível de investigação. Tiveste o privilégio de ter duas religiões, no fundo. Sim. Nesse caso foi um privilégio de ter as duas religiões e também o privilégio de ser dado a oportunidade de busca. Tiveste uma liberdade. Exatamente. Nada me foi imposto. Tudo foi mostrado, foi como abrir-se um livro e olha, lê e eu tive a oportunidade de escolha. E assim tornei-me Bahá'í aos 15 anos. Muito bem. Ivone, como é que era antes do tal dia de 1998 em que viu um programa Bahá'í no Canal 2? Eu já não tenho propriamente a idade do Bruno, né? Já passei por muito. Um bocadinho mais só. E fui católica, tive formação católica, embora fosse mais por espírito de contradição contra a família, porque os meus pais eram contra a religião católica, eram comunistas. Foi aquela rebeldia da juventude. Porque eles não queriam. Não eram. A Ivone passou e realmente fiz um percurso católico até aos 17, 18 anos. Depois estive no estrangeiro e tal. E depois quando vim, depois foi o 25 de Abril, e eu, na realidade, era comunista. E fui militante do Partido Comunista. Na altura em que me tornei Bahá'í, eu já não era militante do Partido Comunista, mas durante muitos anos fui. Em determinada altura, eu achei que a política realmente não ia resolver nenhum problema da humanidade. Ou pelo menos muito poucos, não é? Porque, na verdade, os políticos nas pessoas, uns veem o consumidor, o pagante, o contribuinte, algum que se interesse também pelo bem-estar de facto das pessoas, mas nunca pensam na parte espiritual. E não há uma relação muito clara entre religião e política? Não, porque a pessoa, o ser humano, é tão espiritual como material. Se as duas coisas não estão equilibradas, alguma coisa grave se vai passar. Portanto, a política não resolve estas situações, nem as outras, mas estas principalmente. E eu pensei que, na verdade, eu não estava ali a fazer nada. Estava a perder o meu tempo e o dos meus. E não valia a pena. Não é que desisti. Nesta altura eu já não estava no Partido Comunista há muito tempo. Entretanto, eu tenho falado com várias pessoas que estiveram, não só no Partido Comunista, conheci vários estrangeiros, Bahá'ís, que eram comunistas também. Tiveram a mesma experiência. E também não sentiam que valesse a pena, não é? E outras políticas, há outros amigos nossos, Bahá'ís, que tiveram noutros partidos e que também desistiram porque, na verdade, não valia a pena, não é? Sentiram que não valia a pena, que não resolviam os problemas da humanidade assim. Portanto, há que haver uma dimensão espiritual em tudo e na política também. E na política também, porque se não houver, há um desequilíbrio, não é? Há um desequilíbrio. Há qualquer coisa que falta. Claro. E que a Ivone encontrou na que eu acho que sim, que na comunidade. Eu acho que foi formidável. Eu acho que a comunidade Bahá'í realmente vai ao encontro de tudo aquilo que nós... Mesmo as pessoas que têm problemas do encontro com Deus, na comunidade a gente consegue, porque quando nós estamos a falar de outras religiões... mas isso fica para outra pergunta, não é? Já estava a adiantar o nosso petisco para daqui a pouco, então, não há problema. Marco, estávamos a falar de convicções religiosas antes de se conhecer ou de se tornar Bahá'í. Como é que foi o teu caso? Eu nasci numa família católica. Os meus pais são católicos praticantes, portanto, frequentam a igreja todas as semanas. Na sua juventude eram católicos militantes, digamos assim, portanto, além de ir à igreja ao domingo, participavam noutras atividades. Eu cresci indo à catequese, sempre sendo educado na crença em Deus.
E a partir da minha adolescência eu deixei de querer ir à missa. Eu achei que a missa, de alguma forma, não respondia a algumas convicções que eu tinha, algumas convicções espirituais. No início da minha idade adulta, digamos assim, eu conheci a fé Bahá'í, como eu disse há pouco, aceitei a fé Bahá'í. Mas neste processo foste batizado, fizeste o crisma? Ou... Não cheguei a fazer o crisma. Não chegaste a fazer o crisma? Fui apenas batizado. Quando me tornei Bahá'í, quando aceitei a fé Bahá'í, a reação da minha mãe foi interessante, porque a minha mãe disse que ficava um pouco chocada de ter um filho que não fosse católico, mas de qualquer forma preferia ter um filho com algum sentido de espiritualidade, mesmo não sendo católico, do que ter um filho que dizia que era católico, mas afinal não era coisa nenhuma. Normalmente os pais só querem que os filhos sejam felizes também. Exatamente. Portanto, também tenho muita sorte com os pais que tenho. Fica aqui mais o teu... Um olá lá para casa. Já foi o António há pouco. Bruno, que diferenças, e esta pergunta é para todos, que diferenças é que vocês encontram antes e depois de se tornarem Bahá'ís? A Ivone já me disse que é formidável neste momento, mas quero saber um pouco mais como é que se sentem agora. Bom, eu vou começar por o que é que me despertou na fé Bahá'í. E na fé Bahá'í o que me despertou foi a revelação progressiva. Ou seja, o que é a revelação progressiva? É o facto de acreditar que a humanidade tem um professor espiritual ou um manifestante de Deus que vem de tempos em tempos trazer leis espirituais. Vou dar um exemplo. Imaginem a escola, não é? Entramos por uma escola e a humanidade está numa escola... E nos primeiros anos, na primária, por exemplo. Já não digo que ainda esteja na primária, mas estamos a chegar para aí à secundária. E até à secundária já passaram vários professores e o último foi Baha'u'lláh. E para mim fez muito mais sentido porque acabei por ver que todos acreditamos num só Deus, numa só religião. Que é a religião de Deus, no fundo. Exatamente. Para mim a religião significa educação. Tanto social como espiritual. Pegando no que gostava de dizer, de educação e escola, exato. Será que, segundo percebi, podemos falar que no início da humanidade, ou no início da escola, da primeira classe, por exemplo, em termos de matemática, não podemos falar logo em frações? Exatamente. Que é uma coisa que se tudo aprende mais tarde. Exato, Tem que se aprender primeiro 1 mais 1 igual a 2 e depois mais tarde. É um desenvolvimento. Os manifestantes de Deus também é um pouco assim, vêm conforme as necessidades. Imagine na altura Jesus Cristo falar numa unidade mundial em que conhecer uma terra ao lado, para aí, imagina, eu estar em Lisboa e ir a Madrid é uma coisa descabida, não é? Para a altura, porque povos tão próximos e ao mesmo tempo tão longe. E a América nem sequer sabia que existia no Ocidente. Então tudo tem que ser progressivo. Aí vem então a parte social, né? Porque todos nós temos leis sociais e a parte espiritual. Tudo tem um caminho. Um fluido natural. É uma fluidez. Ivone, é tudo formidável. Não, faz-me lá outra vez a pergunta, porque eu perdi a pergunta. Não, o que eu estava a tentar saber é como é que vocês se sentem agora que são Bahá'ís, neste caso já há alguns anos. Exato. Ou seja, quer dizer, o que ganharam depois de conhecerem a fé de Baha'u'lláh. Eu, quando me tornei Bahá'í, tornei-me Bahá'í porque aquilo era o que eu era. Isto é um bocado enfim, presunção. Mas, na verdade, veio ao encontro daquilo que eu sentia e daquilo que eu era. Portanto, a diferença que eu sinto não é uma coisa... Sinto diferença em que sou mais tolerante. Ou melhor, aceito melhor todas as pessoas. Não era tanto. Tinha a mania de julgar. Já não julgo, e isso aprendi na fé Bahá'í. A perceber a diferença e aceitá-la. A grande diferença. E de resto, a amizade, o amor. O amor, de facto, universal. É uma coisa extraordinária. Eu acho que a fé Bahá'í ensina muito e nós aprendemos muito de paciência,
Tolerância. De tolerância, paciência e o sentido de justiça. Isso eu também aprendi. Aprendi muito mais de justiça do que tinha até aqui. E outras coisas assim mais. No fundo, dos princípios da religião Bahá'í também é o desenvolvimento pessoal. Portanto, a evolução, e muitas vezes não pensamos nisso. Quer dizer, estou um bocadinho melhor, não é? Estou um bocadinho melhor do que era. Estou francamente. Nenhum de nós vai ser perfeito. Perfeito só Deus. Marco, no teu caso, que janela é que se abriu quando foste cortar o cabelo ou fazer a barba? Quando eu fui cortar o cabelo naquele dia, começou a abrir-se uma janela sobre o entendimento do que é a evolução da humanidade. Como nós, a humanidade não enquanto conjuntos de povos dispersos que, enfim, foram construindo civilizações que foram surgindo, amadurecendo e desaparecendo, mas como uma grande família humana que foi aprendendo e evoluindo. A fé Bahá'í ensinou-me que o fenómeno religioso é uma evolução contínua, com diferentes etapas. A tal revelação progressiva que falava o Bruno. E, portanto, é por ser um fenómeno contínuo e evolutivo que nós vemos que há diferentes religiões. Há o judaísmo, depois há o cristianismo, depois há o islão, depois há a fé Bahá'í. E, portanto, isto é como que uma escada de progresso da humanidade. As religiões surgiram e inspiraram e guiaram povos e civilizações. E, portanto, ao tornar-me Bahá'í, eu, de alguma forma, digo que assimilei uma identidade de cidadão do mundo. Não é apenas já não tenho uma identidade apenas nacional e local que só me permite ver os meus problemas ao nível da minha dimensão. Não, eu sinto-me cidadão do mundo e preocupo com os problemas de toda a humanidade. Portanto, foi um largamento de visão. Sem dúvida. Tu estavas agora a referir, a falar que de antes a visão era um bocadinho mais restrita. Vocês agora são Bahá'ís, são os 3 Bahá'ís. Como é que encaram, neste caso, vocês, o Bruno não tanto, mas foram católicos. Como é que encaram o catolicismo? Porque é uma questão que se coloca muito. Porque é que uma religião há de dizer que é melhor que a outra, ou algo do género? Como é que vocês veem isso? Não sei, Marco, se quiseres começar. Como eu disse, a partir do momento que nós acreditamos que todas as religiões vêm de um mesmo Deus, de um único Deus, é evidente que acreditamos também que essas religiões têm a verdade divina. São religiões, se quiser, dizemos, legítimas. Acontece que essas religiões tiveram ensinamentos sociais adequados à maturidade e às necessidades dos povos em determinada época da sua existência. Mas não quer dizer que tenham perdido a validade. São legítimas. Serviram, tiveram toda a utilidade enquanto nós evoluímos. A base tem que estar sempre. A base sempre. é a mesma. Não podemos retirar. Reparem-se os ensinamentos espirituais que nós temos na fé Bahá'í. O adorar a Deus, o respeitar os pais, o fazer bem ao próximo. Tudo isso é comum ao cristianismo, à fé Bahá'í, a todas as religiões. Isso está lá. O que vai mudando são os ensinamentos éticos e sociais adequados de acordo com o nosso nível de evolução social. E o conhecimento do resto do mundo, como o Bruno estava... Agora, o que não faz sentido, e isso nós Bahá'ís não dizemos, é ter uma religião a dizer que é superior às outras. Nós não dizemos isso em relação às outras. Ou ignorar as outras. A fé Bahá'í não ignora as outras religiões. Pelo contrário, valoriza-as. Porque acha que são parte integrante da história da humanidade. E, portanto, essa é dessa forma que nós olhamos o catolicismo como olhamos qualquer outra religião. Aliás, muitas vezes um Bahá'í diz que também é cristão, também é budista, também é judeu, Exatamente. porque, no fundo, acredita em todos os manifestantes de Deus. Eu pegava um bocadinho... Há bocado estava a dar o exemplo da educação. Por exemplo, quem educa os seus filhos, eu nunca diria que a educação que eu dou ao meu filho é superior à educação que o Marco dá ao filho dele, não é? Porque é a educação, o título é a educação. Poderá ser um método melhor, mas é a educação. O importante é a essência. E neste caso da religião, o importante é a essência. Vem de Deus,
o propósito é sermos melhores, o propósito é uma evolução na humanidade, o propósito é a unidade na diversidade. Tudo tem um propósito, tem um objetivo, mas não há aqui uma competição. Entre as religiões, é a palavra-chave. É a palavra-chave, penso. E já agora, portanto, não há competição e deve haver cooperação. Exatamente. Porque não faz sentido, no mundo de hoje, um mundo que se tornou uma aldeia global, que as religiões vivam em competição. Têm necessariamente que cooperar. Era isso que eu ia perguntar. Não pode deixar de ser. Como é que a religião Bahá'í, a nível institucional, mas também a nível pessoal, que é o vosso caso, se relaciona com outros crentes, com católicos, com muçulmanos, com judeus? Felizmente Lisboa e Portugal também, mas Lisboa, onde estamos, é uma cidade com muitas religiões diferentes a conviverem pacificamente. Como é que... Funciona-se maravilhosamente. Nós fazemos parte de vários grupos interreligiosos e eu sinto que há, de facto, amizade entre nós. Na verdade, a evolução desta interreligiosidade, deste ecumenismo, tem sido fantástico, não é? Eu sinto-me tão bem no meio deles, todas as religiões, como nos Bahá'ís, não é? Na verdade... Eu diria que aqui há um bocadinho mais do que ecumenismo, porque ecumenismo é essa unidade dos cristãos. Aqui é diálogo e cooperação interreligiosa. Tens razão. É. Na verdade, estamos a cooperar. Claro que estas coisas não vão assim de repente, não é? Claro. Mas está a ir muito bem. Muito bem. Em muitas coisas. E repare-se nestes atos de diálogo interreligioso, nenhum dos crentes perde a sua identidade religiosa. Eu penso que no diálogo interreligioso os crentes valorizam-se espiritualmente ao partilharem as experiências com os outros e ao conhecerem as experiências dos outros. E isso é, de facto, o que eu acho mais fascinante em termos de diálogo interreligioso. Eu gostava de recordar-me de uma cerimónia que ocorreu há cerca de 2 meses, mais ou menos, em Lisboa. Foi a comemoração da Semana Mundial da Harmonia Interreligiosa, em que vários, patrocinado pelo Jorge Sampaio, pelo alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações, em que estavam presentes, tu não estavas, mas a Ivone e o Marco estavam presentes, em que de facto houve um sentimento de unidade entre tantas religiões, em que estavam inclusivamente religiões muito desconhecidas. O Sikh, por exemplo, se calhar uma realidade que há 10 anos era impensável. Exatamente. E os Bahá'ís contribuíram muito para... Sim, sem dúvida. Nota-se que há uma evolução no nível de entendimento e de partilha entre as diferentes religiões aqui em Portugal. Isso não tenho a menor dúvida. E acho que, eu disse na altura que nós atingimos a maturidade no que toca ao diálogo interreligioso. Acho que é chegado o momento de começar a ter as religiões também a debater os assuntos que as dividem. E falar desses assuntos que nos dividem com a mesma serenidade que falamos dos assuntos e dos temas que temos em comum. Isso era importante. Era importante. E por falar abertamente dos assuntos, como é que vocês explicaram aos vossos amigos? Tu já me explicaste, já referiste a experiência com a tua mãe. De repente dizem, sou Bahá'í. Já tenho outra religião que se chama Bahá'í. Este nome um bocadinho diferente, estranho. E tu também podes responder, claro. Como é que foi explicar? Posso. Ora bem, comigo é natural. É natural porque eu não faço questão, olá, eu sou Bahá'í. Não é? Também não chego às pessoas, olá, sou o Bruno. Não é? A conversa... Mas com amigos mais próximos? Com amigos mais próximos. Falo mais da experiência própria do que... Porque, como é uma questão tão... por um lado é tão pessoal e por outro lado acaba por não ser, porque como me sinto um cidadão do mundo, muitas vezes também tenho a obrigação de mostrar que sou um cidadão do mundo. Então, ou seja, eu sou capaz de falar sobre a fé Bahá'í por outras palavras, falar mais nos ideais, falar o que é que a fé Bahá'í oferece, o que é ela para mim. E até mais exemplo nesse aspecto, exato.
E então a conversa acaba por ser muito mais natural, tem outra fluidez. É assim, é dessa forma. Vamos saber no próximo programa como é que é, porque o nosso tempo já acabou, a conversa estava muito boa. Quanto a si, se gostou do nosso programa e quer saber um pouco mais, os contactos estiveram a passar em rodapé. Muito bom dia e continuação de um excelente domingo.